Você quer conhecer curiosidades fascinantes sobre as plantas? Te convido a conhecer como esses vegetais são mais extraordinários do que nós pensamos, com uma série de adaptações e mecanismos que revelam porque são verdadeiros seres vivos, e podem fazer coisas que nem nós humanos imaginamos. Acompanhe cada curiosidade e surpreenda-se. Fique comigo e mude a forma como você vê o mundo. Número 1. As plantas falam entre si. Embora silenciosas para nós, as plantas mantêm conversas químicas e elétricas surpreendentes. Elas liberam compostos voláteis no ar para avisar plantas vizinhas sobre a presença de predadores, como insetos. Estudos mostraram que uma planta atacada por lagartas pode alertar plantas próximas, que então reforçam suas defesas químicas antes mesmo de serem atacadas. Além da comunicação aérea, existe também uma fascinante rede subterrânea, World Wide Web. Esse nome refere-se às conexões feitas por fungos micorrízicos nas raízes das plantas. Por meio dessa rede, árvores e outras plantas trocam nutrientes e informações. Espécies mães, por exemplo, podem enviar nutrientes para suas filhas jovens e mais frágeis em florestas densas. Essa capacidade de comunicação revela que as plantas possuem uma espécie de inteligência coletiva, moldando seus comportamentos de forma complexa. Elas não apenas vivem no ambiente, mas interagem ativamente com ele e entre si, mostrando que sua existência é muito mais dinâmica e estratégica do que imaginamos. Número 2. Algumas plantas podem ouvir. Recentes pesquisas demonstraram que plantas são capazes de detectar vibrações sonoras. Em experimentos, foi descoberto que certas flores, como as da onagra, aumentam a produção de néctar ao ouvirem o som de uma abelha se aproximando. Isso indica que elas usam o som como um alerta para maximizar suas chances de polinização. O mecanismo parece ser simples e incrível, as pétalas vibram em resposta às ondas sonoras, funcionando quase como tímpanos vegetais. Essas vibrações mecânicas desencadeiam respostas bioquímicas que alteram rapidamente o comportamento da planta, num exemplo brilhante de adaptação evolutiva. Esse achado altera profundamente a maneira como enxergamos as plantas. Elas não são organismos passivos, estão em constante estado de alerta e adaptação, capazes de sentir e responder ao seu ambiente de formas que estamos apenas começando a compreender. Número 3. Algumas plantas são vampiras. Muitas plantas parasitas vivem às custas de outras, retirando seus nutrientes sem oferecer nada em troca. Um dos exemplos mais extremos é a planta Rafflesia arnoldii, famosa por produzir a maior flor individual do mundo e cheirar a carne podre para atrair polinizadores. Sem folhas, caules ou raízes visíveis, ela vive completamente inserida nos tecidos de suas hospedeiras. A maneira como essas plantas se conectam aos seus hospedeiros é engenhosa. Elas formam estruturas especializadas chamadas austórios, que penetram nos vasos condutores da planta hospedeira, sugando água e nutrientes diretamente. Essa estratégia é altamente eficiente e permite que as plantas parasitas economizem energia que normalmente seria gasta em fotossíntese. Essa faceta vampírica mostra que, mesmo entre os vegetais, a luta pela sobrevivência pode ser tão intensa e implacável quanto entre os animais. As plantas, muitas vezes vistas como símbolos de paz e passividade, também são agentes de conflitos silenciosos no reino natural. Número 4. As plantas podem lembrar e aprender. Embora não tenham cérebros, algumas plantas demonstram habilidades que lembram a memória e o aprendizado. A planta sensitiva Mimosa pudica, famosa por fechar suas folhas ao ser tocada, foi testada em experimentos de habituação, um tipo de aprendizado. Quando repetidamente exposta a um estímulo não ameaçador, como gotas de água, ela aprendeu a não fechar suas folhas. Mais surpreendente ainda, a memória da planta durou semanas, mesmo sem novo treinamento. Isso sugere que ela armazenou a informação de alguma forma bioquímica, desafiando a noção de que a memória depende exclusivamente de sistemas nervosos. Essa capacidade de aprender e lembrar expande nossos horizontes sobre a definição de inteligência. Ela mostra que a evolução encontrou formas diversas e criativas de criar respostas adaptativas à realidade, mesmo em seres que jamais consideraríamos inteligentes de forma convencional. Número 5.
Algumas plantas movem-se rapidamente. Plantas são vistas como criaturas imóveis e lentas, mas algumas desafiam essa ideia. A Dionaea muscipula, ou planta carnívora Venus papa-moscas, pode fechar suas armadilhas em menos de 0,3 segundos quando os pelos sensíveis em seu interior são tocados. Esse movimento rápido é impulsionado por mudanças na pressão celular, um mecanismo chamado turgor. Quando os pelos são ativados, sinais elétricos percorrem a planta, causando uma movimentação quase instantânea da armadilha, que se fecha para capturar a presa. Esses reflexos demonstram que o movimento não é exclusivo de organismos com músculos. As plantas desenvolveram mecanismos hidráulicos extremamente eficientes para reagir rapidamente a estímulos, desafiando nosso entendimento sobre o que constitui ação e reação na biologia. Número 6. Plantas podem manipular animais. Certas plantas desenvolveram técnicas refinadas de manipulação biológica. O gênero Ceropegia, por exemplo, produz flores que simulam o cheiro e a aparência de insetos mortos para atrair moscas polinizadoras. Essas flores armam armadilhas temporárias para garantir que o inseto se cubra de pólen antes de ser libertado. Essa manipulação vai além da simples atração e é um engano arquitetado pela evolução. A flor oferece uma ilusão, comida, abrigo ou parceiro, sem, na maioria das vezes, realmente fornecer benefícios. Esse comportamento é conhecido como polinização por engano. Essa estratégia ilustra como a evolução nas plantas não é apenas sobre beleza ou sobrevivência direta, mas também sobre astúcia e engano. O reino vegetal está repleto de histórias de trapaças silenciosas, onde a vitória pertence aos mais engenhosos. Número 7. Algumas plantas brilham no escuro. Em 2020, cientistas descobriram que algumas plantas podem emitir uma fraca luz visível, um fenômeno chamado bioluminescência. Embora normalmente invisível a olho nu, essa luz pode ser observada sob certas condições, como em laboratório, especialmente após modificação genética. A bioluminescência nas plantas, quando induzida, ocorre devido à interação de proteínas específicas com compostos orgânicos. Essa habilidade abre possibilidades fascinantes, como o desenvolvimento de plantas que serviriam de iluminação natural ou sensores vivos de poluição ambiental. Essa descoberta lembra que o mundo natural ainda guarda inúmeros mistérios ocultos aos nossos olhos. A possibilidade de plantas iluminadas como lanternas vivas parece algo saído da ficção científica, mas está cada vez mais próxima da realidade. Número 8. Plantas também cheiram o ambiente. Assim como os animais têm olfato, algumas plantas conseguem detectar moléculas no ar. Quando uma planta é atacada, libera substâncias químicas específicas. Outras plantas próximas podem cheirar esses sinais e ativar suas próprias defesas químicas. Por exemplo, o tabaco silvestre, Nicotiana attenuata, responde ao cheiro de substâncias liberadas por herbívoros, mudando sua química para produzir compostos que atraem predadores naturais dos insetos invasores. Em outras palavras, a planta cheira o perigo e convoca aliados. Essa habilidade olfativa desafia nossa percepção de que o olfato seria exclusivo de seres com sistemas nervosos. Revela que a percepção ambiental, ainda que baseada em mecanismos distintos, é uma característica disseminada na árvore da vida. Número 9. O reino vegetal também tem seus zumbis. Algumas plantas são dominadas por parasitas que as transformam em zumbis vivos. Um exemplo é o fungo Ophiocordyceus, que infecta insetos, mas plantas também têm seus equivalentes em vírus, bactérias e fungos podem tomar conta de uma planta e reprogramar seu metabolismo. O vírus do mosaico do tabaco, por exemplo, altera o crescimento e a aparência da planta para favorecer sua própria replicação e disseminação. A planta continua viva, mas suas prioridades são subvertidas. Em casos extremos, podem surgir deformações grotescas conhecidas como vassouras de bruxa, causadas por fungos como Moniliophora perniciosa. Esses zumbis vegetais mostram que, mesmo sem consciência, as plantas podem ser alvos de manipulações biológicas tão dramáticas quanto aquelas retratadas em filmes de terror, e que a luta pela sobrevivência transcende as barreiras entre reinos. Número 10. As árvores mais antigas têm milhares de anos. Existem árvores que presenciaram civilizações inteiras surgirem e desaparecerem.
O pinheiro Metosela, um Pinus longaeva localizado na Califórnia, tem cerca de 4.850 anos. Há ainda colônias de árvores clonais, como o pando, um conjunto de álamos tremulantes em Utah, que compartilham um único sistema radicular e podem ter mais de 80.000 anos. A sobrevivência dessas árvores milenares é um testemunho de resiliência e adaptação ambiental. Elas crescem muito lentamente, em ambientes frequentemente inóspitos, onde poucas outras espécies conseguem competir. Essa lentidão lhes concede a capacidade de resistir a secas, pragas e mudanças climáticas extremas. A existência de organismos tão antigos nos lembra do tempo profundo da vida na Terra e de como as plantas são verdadeiros pilares da história planetária. Cada anel de crescimento guarda um capítulo da história ambiental do mundo. Quer saber mais? Siga o canal e fique por dentro de conteúdos que podem mudar a forma como você vê o mundo.